Checkup no rádio. Checkup no rádio, hoje com o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa, mais uma vez, participar aqui do nosso último check-up do rádio na geriatria, né? Eu não faço nem ideia. Do ano, né? Pois é, não faço nem ideia quantos temas nós abordamos aqui durante 2022 na sua participação, mas quais os mais, digamos assim, claro, não todos são relevantes, mas qual aquele que você mais destaca, por exemplo, que é numa retrospectiva do que foi 2022 no quadro Check-up no rádio? Muito bem, Marcos. Eu acho que esse ano foi um ano bastante produtivo e um pouco diferente, né? Foi o ano que a gente saiu de vez realmente da Covid, os sobreviventes da Covid, os idosos que sobreviveram da Covid puderam voltar a se socializar, e os aprendizados do isolamento social da Covid foram marcantes. A gente sabe que o idoso não pode parar de fazer, não pode parar literalmente, ficar parado, sem se movimentar, sem fazer sua fisioterapia, sua atividade física, sem ir periodicamente à consulta médica, sem fazer os exames, não pode abandonar tratamentos de doenças crônicas. Então, a gente pôde voltar ao normal realmente, conviver, voltar a eles às atividades sem o medo da pandemia. 2021 a gente estava com medo, muitas famílias ainda não deixavam o idoso conviver. Então esse ano foi um ano de a gente colocar em prática os aprendizados que nós tivemos com o isolamento dos idosos, a drástica experiência que foi necessária, mas foi ter que isolar os idosos nesse sentido. E ficaram algumas sequelas e aprendizados, eu diria, no sentido de detectar que alguns pacientes que tiveram Covid, eles ficaram com algumas, eu diria, sequelas. Eles anteciparam quadros demenciais, quadros de Alzheimer, eles ficaram com sintomas outros, não só a Covid, né, Marcos, mas esse ano também voltou a chikungunya. A gente teve cidades aqui, por exemplo, Jardim de Seridó, que a incidência da chikungunya foi muito alta, né? Parelhas, São Bento aqui na Paraíba, muita gente teve chikungunya. Os idosos sofreram bastante e ainda sofrem, porque a chikungunya ela afeta principalmente as articulações, os ossos, onde o paciente idoso já sofre com doenças osteoarticulares que causam dor. Dor é uma doença, é um sintoma muito frequente no idoso, e a chikungunya alterou bastante a mobilidade, a facilidade com que ele tinha de se locomover em virtude das dores nas articulações, trouxe prejuízos imensos, quedas, pacientes entraram em depressão, pacientes com a mobilidade reduzida e com muitas dores, tomaram medicamentos em excesso, e esses medicamentos trouxeram seus efeitos adversos. Então, 2022 também foi um ano da gente relembrar de maneira desagradável a chikungunya, a dengue e outras viroses. E eu diria também um ano que a gente pôde vivenciar a sazonalidade do Covid. O Covid, já tendo embora, voltou um tempo desse atrás, mas de maneira bem mais branda, vai ficar sazonalmente aparecendo. Eu acho também que esse ano a morte da Rainha Elizabeth, ela foi um marco para demonstrar que é possível sim chegar aos 90, 100 anos com qualidade. É possível sim, se você fizer aquilo que a gente chama de capital de saúde. Quando você é mais jovem, você plantar saúde para colher saúde lá na frente. Hábitos saudáveis, associado logicamente a uma genética, mas hábitos saudáveis de atividade física, nutrição, sono de qualidade, controle do estresse, e isso faz muita diferença, de frequência, de ter uma rotina de acompanhamento médico e de outros profissionais. Isso faz muita diferença. A Rainha Elizabeth, ela frequentemente fazia periodicamente revisões, né? Como toda máquina, ela envelhece, você precisa, vez por outra, dar uma revisada, ver o que é que não pode lhe deixar no prego lá na frente.
Então foi um marco de que é possível se envelhecer com qualidade, com saúde, e ela trouxe isso, que os bons hábitos fazem você ter cuidado em idades inferiores, né? Já na fase de adulto jovem, faz muita diferença lá na frente. Então não tem mistério. Por que que a Rainha Elizabeth viveu 90 e tantos anos? Por que que fulano e tal chegou aos 100 anos? Eles investiram e se preocuparam em saúde. Não tenha dúvidas, não tenha dúvida. Para você envelhecer bem daquela forma, você tem que investir muito antes. É como uma poupança. Ela desfrutou de saúde porque ela poupou, ela foi se cuidando desde cedo. Ela foi. E nunca é tarde para começar, né? Agora eu já estou com 60, já estou velho. Vocês estão dizendo aí que é para começar desde antes. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para começar a modificar seus hábitos e a colocar em prática uma rotina, uma rota de envelhecimento saudável. Não envelhecer de maneira deletéria, com muitas doenças. 2022 também foi um ano onde o Alzheimer teve um destaque, em virtude de não só a nível mundial, mas a gente aqui trouxe a Semana do Alzheimer, a gente reabriu nosso grupo de cuidadores lá na faculdade, a gente fez o Setembro Lilás, com orientações, uma semana de eventos relacionados à demência de Alzheimer, mas tivemos novidade a respeito das medicações, né, que é o que todo mundo tem. Assim, todo mundo quer, né, a cura da doença. Então, 2 novas medicações foram aprovadas pelo FDA, né? Tiveram o aducanumab foi aprovado, mas se bem que o aducanumab já no final do ano passado, começo desse ano. E o lecanemab, que é a nova medicação que agora em novembro foi publicada. Então, 2 novas drogas estão aumentando nosso arsenal de tratamento para a doença de Alzheimer. No Alzheimer, que a gente também esse ano fez questão de combater bastante a questão dos fatores de risco, né? Porque você tem alguém na família que você naturalmente vai ter, você pode modificar o rumo da história combatendo os fatores de risco da doença de Alzheimer, tratando a audição, evitando perda auditiva, estimulando a cognição, a mente, fazendo aquelas medidas de prevenção que previnem doenças no coração, previnem também no cérebro, como eu já falei anteriormente, controlando a pressão, controlando o diabetes, controlando o estresse, o sono e assim por diante. Então, o Alzheimer, na demência de Alzheimer, tivemos, no meu ponto de vista, esses destaques. Esse ano também eu falei muito sobre a questão de o cuidador ter uma rotina fixa, principalmente aquele cuidador não, do paciente idoso ter aquela rotina. O que a gente observa é que muitos têm a questão do ócio, eles não têm assim uma rotina de obrigações mínimas, uma rotina de atividades, ou se tem, não é planejada, não é organizada, ele faz um dia ele faz uma coisa, outro dia ele faz outra. Então a gente orientou por várias vezes a importância de se ter um planejamento de em cada hora o que é que o idoso vai fazer. Tal hora, de 9 horas, é a hora do lanche, é a hora da atividade física, é a hora de tomar o banho, é a hora de tomar a medicação, é a hora dele ligar para um familiar, é a hora dele fazer a atividade de estimulação mental, fazer o pintar, é a hora dele. Então, assim, ter essa rotina fixa facilita bastante que o idoso não tenha assim, uma inatividade, que ele não deixe de exercitar a sua mente e deixe de exercitar também o seu físico. Então, a gente bateu muito nessa questão de uma rotina fixa para ele, para os idosos. E pensando também em facilitar, diminuir a sobrecarga dos cuidadores. Foi um tema que a gente também falou bastante aqui, foi o estresse do cuidador, a importância do cuidador estar bem para poder cuidar bem. Aqueles cuidadores que ficam de domingo a domingo, de seca a inverno, de inverno a verão, eles sofrem muito com a sobrecarga e isso não era visto pelas famílias muitas vezes, não é visualizado e esse cuidado fica deficiente, ele fica sobrecarregado e torna-se
vulnerável a doenças como, por exemplo, a depressão, a ansiedade e todas as outras doenças que a gente pode assim, elencar para qualquer pessoa normal. Então, Marcos, eu acho que foi um ano onde a gente pôde assim, destacar, hoje a gente pode destacar alguns temas que em 2002 foram diferentes dos outros anos. A gente tem muitos anos já aqui no check-up e que a gente traz como reflexão para que as pessoas possam rever nos programas, nas redes sociais, no YouTube, tá lá todos os programas, e colocar em prática aquilo que ela já tinha visto e não tinha colocado em prática ainda. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Cadê Suênia? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, eu gostaria de fazer 2 perguntas ao senhor e tirar essa dúvida que eu tenho. Minha mãe se trata do Paxo há 8 anos. Então, eu gostaria de saber do senhor se existe um exame para constatar o Paxo, que ela tem mesmo o Paxo, porque eu tenho dúvida que ela não tenha o Paxo. Então, já faz esse tempo todinho que ela se trata do Paxo e ela está muito magrinha, perdendo peso, direto ela perde peso, muito peso. Ela era uma pessoa que pesava os seus 80 quilos, pode-se dizer, e agora ela está pesando uns 50 e pouco. E eu acho assim que eu tenho dúvida, sabe, doutor Belísio? Eu tenho dúvida se é mesmo o Paxo que ela tem. Então eu gostaria de saber se existe um exame que prove que ela tem o Paxo. E aí, doutor Belísio? Bom, agradecer aqui a Boa, uma aguinha, um cafezinho sempre de Antes prontidão. tarde do que nunca, né? Olha aí, boa crítica. Eu estava ocupada. Não. Muito bem, tá Não, certo. boa tarde. Tá explicado. Tá tudo ótimo aqui. Bom, a doença de Parkinson, Marcos, ela é uma doença que clinicamente, ou seja, o médico examinando o paciente, ele observa alguns sinais e sintomas na conversa, faz o exame físico e ele consegue sim, sendo um médico que tenha destreza, tenha habilidade, tenha vivência, tenha experiência com aquela doença, ele consegue se identificar a doença. Então o diagnóstico ele é clínico, ou seja, na consulta, não precisa de exame para fazer esse diagnóstico. Entretanto, algumas formas da doença, elas trazem dúvidas sobre outras doenças, né? Se realmente tem ali associado uma síndrome parkinsoniana associada a alguma outra doença, né? Então, essa dúvida, ela pode sim ser sanada com um exame de imagem, né? Que eles colocam um marcador, o TRODAD, né? Que chama um marcador no cérebro, que ele vai exatamente nas áreas que estão comprometidas dos movimentos, a área que comanda os movimentos da gente, ali no cérebro, né? Núcleo da base e assim por diante, e pode assim tirar a sua dúvida. Não é de rotina, ninguém sai pedindo exame de imagem, um exame caro, um exame que ele é mais para você confirmar uma dúvida do que mesmo para você dar um diagnóstico. O diagnóstico ele é dado no consultório, com exame. O paciente tem sintomas de rigidez, ele tem passos curtos, ele tem lentificação dos movimentos, ele cai muito por instabilidade postural, ele tem um tremor de repouso. As pessoas muitas vezes acham porque não tem tremor, ele pode não ter Parkinson. Isso não é necessariamente assim. Tem muitos pacientes que ainda não desenvolveram o tremor e eles já têm sim a doença de Parkinson. Então, respondendo ao ouvinte, são casos de exceção que a gente lança mão de um exame como esse, mas a gente consegue dar o diagnóstico. Na dúvida, eu recomendaria até que ela pegasse uma segunda opinião de um outro profissional. É muito melhor do que fazer nesse sentido o exame, mas existe sim. Às vezes até a nível de justiça a gente precisa solicitar o exame. Doutor Belísio, minha tia está com dor nas pernas, uns formigamentos e uma queimação. O sódio dela está baixou bastante, aliás. E teve que se internar direto. A diabetes dela está controlada. O que é que está ocasionando esse formigamento nas pernas e essa queimação? Muita coisa, né? Sódio, diabetes,
formigamento e dor. Sódio baixou, diabetes está controlada, mas ele quer saber por que pode provocar o formigamento e a queimação. Pronto. O paciente que tem diabetes, ele tem, independente de qualquer outra situação, nesse caso aí uma alteração do sódio, ele tem uma propensão maior a uma complicação do diabetes na inervação. Ou seja, ele pode ter o que a gente chama da neuropatia diabética, que é a agressão da glicemia, do açúcar, nas terminações nervosas. E isso faz com que ele tenha sintomas de queimação, de formigamento, de dormência, principalmente, inicialmente, nas extremidades. Percebe muito nos pés. Tem essa sensação e muitas vezes ele perde a sensibilidade de dor, calor, perde a sensibilidade em geral nas extremidades, principalmente dos pés. Então, a diabetes, por si só, ela causa diretamente essa neuropatia, essa destruição da inervação que faz com que o paciente tenha a sensação de formigamento, de queimação, de dormência. A diabetes também ela tem uma complicação vascular. Ela agride nossos vasos sanguíneos, assim vamos dizer, em especial as artérias. Então, ela agredindo as artérias, ela gera uma vasculopatia diabética que pode, nas extremidades dos pés, por exemplo, causar sintomas parecidos com o da neuropatia, dormência. Lógico que no exame físico a gente consegue detectar se aquilo é neuropático ou se aquilo é vascular. Se aquilo é por causa Mas o começo é o diabetes. Então, o diabetes pode sim, ela ao longo do tempo tem as complicações da doença. Dentre elas nós temos a neuropatia diabética, que causa formigamento, dormência e assim por diante, e a vasculopatia diabética também. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marco Jantas. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, me diga uma coisa. Digamos que eu sou sedentário. Aí eu chego a 60 anos sedentário. Se depois dos 60 anos eu resolver, como se diz, ter uma vida ativa, fazer exercício, caminhar, etc. Eu vou conseguir chegar aos 80, eu vou recuperar esse tempo perdido, eu vou conseguir chegar aos 80, por exemplo, com a saúde mais ou menos boa, ou não, esse tempo perdido, eu sei que o certo é começar logo cedo, sempre manter uma vida ativa, mas se eu chegar aos 60 e resolver dos 60 para frente ter uma vida ativa, vou recuperar? Doutor Belísio? Excelente pergunta. A gente já tem, assim, na literatura, respostas para esse tipo de pergunta, né? Aquelas pessoas que começaram só aos 60, só aos 70, elas têm benefício? Qual o benefício? Será que recupera? Recuperar o tempo perdido, talvez, se você até os 60 destruiu ou não conseguiu acumular uma saúde boa, você pode até não recuperar, mas você vai, até porque uma pessoa com 60 anos hoje, ela é uma pessoa de meia idade, assim vamos dizer, né? É uma pessoa que ainda vai viver 30, 40 anos. Então, se você vai viver 30, 40 anos, você vai tá muito bem ainda começando aos 60 anos. Então, assim, o que você fez até 60, possa ser que isso seja irreversível. Por exemplo, se você nesse período fez um desgaste numa articulação e gerou uma artrose grave, e talvez você precise, você não consiga reverter, você pode até controlar essa artrose. Você pode, se você acumulou um excesso de peso e não conseguiu chegar aos 60 com um peso adequado, você pode reverter, mas talvez as consequências daquela obesidade podem ficar por mais tempo. Mas é uma idade que ainda é muito adequada para se começar. Mesmo aos 90, mesmo aos 80, você pode até não chegar como chegaria uma pessoa que começou logo aos 30 com hábitos saudáveis, que sempre teve hábitos saudáveis. Mas daqui para frente você vai sentir a diferença já na primeira semana. Você começa a ter menos indisposição, você começa a dormir melhor, você começa a ficar mais alegre, você começa a ter uma atitude mais positiva. Então a atividade física, os hábitos saudáveis, eles têm impacto a curto
a médio e a longo prazo. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belise. Doutor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. A minha avó, ela já tem 90 anos e ela passou agora há pouco tempo por uma internação, ficou internada 13 dias no hospital, teve uma pneumonia e depois que ela chegou em casa, se tratou lá que chegou em casa, ela não tem reagido bem, não quer se alimentar, dormindo muito, é o tempo todo dormindo, é um sono que não tem fim, sabe? E na hora que a gente vai alimentar ela tem dificuldade de mastigar, dificuldade de querer engolir, assim, fica com a comida na boca que a gente estivesse dormindo, sabe? Eu queria saber do senhor, o senhor acha que isso pode ter avançado para outra coisa? Será que ela está com algum problema de mal de Alzheimer, ou então demência, coisa desse tipo? Porque ela não tinha isso antes da internação. Ela comia direitinho, ela mastigava e agora está tendo essa dificuldade toda. Não, tem hora que ela fica com a comida na boca, tipo dormindo, aí a gente tem que chamar para poder ela reagir, entendeu? Ela conta que ela também é diabética. É uma realidade que muitas pessoas já passaram por isso, né? O idoso, quando ele interna, principalmente um idoso muito idoso, acima de 80 anos, ou um idoso frágil, com muitas comorbidades, ele quando interna, ele tem uma reserva funcional menor, então ele tende a, quando tratar aquela afecção que fez ele internar, ele voltar num estágio não igual ao que ele estava antes da internação, ele volta mais, menos saudável. Então, é uma fase, essa transição hospitalar, ela tem que ser muito bem feita, ela tem que ser bem fechada com, por exemplo, com a estratégia de saúde da família. Vai planejar uma alta, você tem que primeiro planejar uma alta segura, com o paciente minimamente com condições, com critérios de alta. Um paciente muito idoso, esses critérios muitas vezes eles não são os mesmos de um adulto jovem, mas você linkar bem quem é que vai seguir esse idoso após a alta, porque ele vai precisar, nesse caso, vai precisar de fonoaudiólogo para fazer com que ele melhore essa alimentação, vai precisar do teor da alimentação, vai precisar de um médico assistente para que ele possa ver, identificar alguma doença que possa estar ali no pós-alta. Na verdade, ele tem que seguir. Ele melhorou, tratou aquela doença, agora ele vai reabilitar o que ele, assim, vamos dizer, perdeu durante a internação para poder tratar aquela doença que podia levar ele à morte. Então, idoso dormindo demais, assim, a gente tem muito com esse delírio hipoativo. Você passa o dia dormindo, que ele não dormia antes, ele está doente, ele não está bem. Tem que ser visto por um profissional. Essa questão da alimentação, da nutrição, a gente tem que manter minimamente um aporte calórico, proteico. A gente tem que manter. Esse período é um período que eles precisam se alimentar bem. Então, como é que a gente vai alimentar? Será que a fonoaudiologia consegue fazer com que ele possa fazer uma deglutição segura? A nutrição pode fazer alguma coisa que nos ajude? Então, eu recomendaria ela procurar inicialmente o serviço médico do bairro dela para ver se esse paciente tem condições de ficar em casa, se precisa reinternar, ou se algumas medidas têm que serem feitas. Como eu sempre digo isso, quando o paciente idoso recebe alta, essa alta tem que ser bem planejada. O paciente não pode voltar para casa. Não, ele tratou a pneumonia, os exames deu bom, mas ele não está acordando, ele não está comendo, então assim, tudo bem, ele não está mais com a pneumonia, mas ele tem que voltar, você tem que reabilitar ele minimamente para ele ter condições de voltar para casa, até porque os familiares não são técnicos de enfermagem, não são médicos, para poder fazer aquilo que no hospital estava sendo feito. Sempre sou um defensor de que o idoso ele não pode também ficar muito tempo internado sem precisão. Assim que a gente pode dar alta, meus alunos, meus residentes, eles sabem disso. Olha, idoso tem hora que ele precisa de receber a alta, mas essa alta tem que ser segura. Tem que ver se a família tem suporte social, se tem alguém que possa fazer aquelas orientações, que é um período crítico de transição. Ele adoeceu, teve uma doença com risco iminente de morte, essa doença foi resolvida, mas para que ele resolvesse essa doença, ele perdeu em alguns aspectos, no músculo, ele perdeu na mente, no cérebro, ele perdeu no osso, na mobilidade. Então, é preciso uma intervenção geralmente muito profissional, e o caminho
é a estratégia de saúde da família. É a porta de entrada. Se precisar de alguma intervenção assim, especializada, a estratégia de saúde da família. Uma coisa que não falei na retrospectiva, essa questão de política pública. A gente não teve esse ano de 2022 nada muito novo sobre pacientes. A gente teve crescimento do conhecimento, da geriatria, muita coisa, mas em termos de política pública, por exemplo, a gente não tem um programa de internamento domiciliar, um programa para assistir esses idosos na transição da alta, não tem um ambulatório. A gente até tinha um ambulatório de egresso. Então fica aqui a provocação, como é que a gente resolveria esse problema, né? Se é a nível de hospital, assim que admitir, já pensar como é que vai ser. Eu sempre digo, uma alta segura começa na admissão. Quando interna o paciente, já tem que estar ali evitando complicações no pós-alta. Doutor Elísio, obrigado por sua participação. Feliz 2023. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, por todo o espaço que a rádio nos concede aqui. Esse ano foi mais um ano que acredito que é muito saudável, muito bom para nós, para os ouvintes, para todas as pessoas que acompanham a gente aqui toda terça de manhã. Um feliz 2023 para todos, com muita saúde, muita paz, e que todos possam realizar todos os seus sonhos nesse próximo ano. 8 horas 2 minutos. Alexandre Costa, de volta aqui no nosso programa.